Taylor afirma que seu plano acabará com as greves. O que a ciência fez para a extração do carvão? A administração científica é a aplicação do bom senso. Denunciado o plano científico. O trabalho científico é combatido. Ei, o que você acha desse tal de Taylor? Um explorador de trabalhadores. Ele não passa disso. Os chefes gostam dele. Mais trabalho por menos salário. Sr. Taylor, o senhor não acha que a administração científica é apenas um modo de trabalhar mais depressa? Frederick Taylor e a administração científica. Distribuído no Brasil por Ciamar. Nestes últimos 150 anos, uma das principais questões com que se defrontam todas as nações industrializadas tem sido como poderemos aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação do trabalhador. Já que a falta de uma resposta talvez seja a causa do nosso grande número de problemas econômicos e sociais, muitas pessoas tentaram uma solução. Uma das tentativas mais significativas foi feita pelo engenheiro industrial norte-americano Frederick Winslow Taylor. Em 1911, Taylor publicou um livro, Princípios de Administração Científica, no qual propôs métodos de trabalho objetivando aumentar a produtividade. Ele também afirmava que a administração científica, como denominou seu método, resultaria em menos esforço físico e, portanto, maior satisfação do operário. Esta foi, sem dúvida, uma época memorável. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigentes aceitaram a proposta de Taylor e muitos adotaram o seu método. No entanto, os trabalhadores tiveram uma reação diferente. A administração científica é um artifício para nos fazer trabalhar mais depressa. A gente trabalha mais depressa, aumenta a produção, e quem é que fica com o lucro? Os chefões, é isso. Veja, a gente produz mais aço em menos tempo. Ótimo! Nós mesmos acabamos com o nosso emprego e vamos para o olho da rua. Grande coisa. A reação dos trabalhadores foi tão grande que acabou provocando uma investigação pelo Congresso norte-americano. A principal acusação era de que a administração científica, assim chamada por Taylor, era apenas um nome elegante para o artifício de forçar um aumento na velocidade do trabalhador. Em janeiro de 1911, uma comissão especial do Congresso norte-americano se reuniu para questionar o Sr. Taylor. A dramatização que apresentamos a seguir se baseia nos anais daquela reunião. Sr. Taylor, pode nos dizer o que é a administração científica e como ela se realiza? Senhores, a administração científica é um sistema que economiza trabalho, permitindo que as pessoas produzam mais em menos tempo. Ela se realiza quando a gerência e os operários trabalham juntos, como parceiros, e não como adversários. Como o senhor consegue isso, Sr. Taylor? É simples. Os dirigentes definem o trabalho a ser feito e então oferecem as condições apropriadas e as recompensas necessárias para fazê-lo. Os princípios da administração científica tornam isto possível. E quais são esses princípios, Sr. Taylor? Os princípios da administração científica são os seguintes. Primeiro, isolamos a tarefa. Depois, selecionamos um trabalhador modelo. A seguir, estudamos e cronometramos os movimentos exatos desse trabalhador. Depois, redesenhamos o espaço de trabalho, eliminando movimentos desnecessários. Finalmente, treinamos o trabalhador quanto a um modo melhor e mais eficiente de desempenhar essa tarefa. Entendo. Pode nos dar um exemplo específico? Certamente. O Sr. Frank Gilbert obteve sucesso ensinando um grupo de pedreiros a assentar tijolos de modo mais eficiente. Antes, eles faziam 18 movimentos, mas o Sr. Gilbert reduziu a tarefa para 5 movimentos ao elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro. Isto eliminou muitos movimentos desnecessários e aumentou substancialmente a velocidade do trabalho.
Os princípios da administração científica permitiram que ele alcançasse esses resultados. Mas eu fui informado que o novo método do Sr. Gilbert aumentou a produtividade dos pedreiros em cerca de 300%. E, no entanto, os salários aumentaram apenas 30%. O senhor considera isso justo? É claro, porque pelo novo método do Sr. Gilbert, o pedreiro passou a usar cerca de 1/3 da energia que usava antes. Ele ganhou 1/3 a mais por apenas 1/3 do esforço. Mas, Sr. Taylor, não é verdade que quando qualquer melhoramento de método é introduzido, muitos operários são dispensados da empresa, pelo menos temporariamente? Sim, isto é verdade. Mas o número total de empregados numa indústria nunca ficou menor na administração científica do que antes da sua introdução. Não obstante, o senhor não concorda que a administração científica basicamente consiste em forçar o operário a trabalhar mais depressa? Não, de forma nenhuma. Somente se pede que cada trabalhador, dentro do seu ritmo normal e adequado, faça movimentos eficientes em vez de movimentos ineficazes. Existe um modo certo de fazer um trabalho e um modo errado de fazê-lo. O modo certo significa aumento na produção, custos mais baixos, salários mais altos e maiores lucros. Logo, o senhor afirma que a administração científica é equitativa tanto para os operários como para os dirigentes? Sim, é claro. Certamente não haverá administração científica até que ambas as partes estejam satisfeitas. Os dirigentes com o aumento da produtividade e os operários com um salário maior por menos trabalho. Sr. Taylor, devemos acreditar. Esta era a essência da administração científica. Fazer com que dirigentes e trabalhadores agissem em conjunto para criar o máximo possível de produtos para benefício mútuo. Um livro recente de administração diz que a maior preocupação de Taylor era com o aumento da eficiência da produção, com o objetivo de reduzir os custos, aumentar os lucros e também possibilitar um aumento dos salários através da maior produtividade. Será que Taylor foi sincero? Ou será que estava promovendo a detestável e desumana ideia de trabalhar mais depressa? Embora a comissão do Congresso norte-americano não tivesse encontrado provas do que os opositores de Taylor afirmavam, a controvérsia quanto a Frederick Taylor e sua administração científica nunca foi resolvida plenamente. Por que a compreensão da administração científica de Taylor é tão importante para os gerentes de hoje? Porque a questão que ele levantou, aumentar a produtividade e ao mesmo tempo aumentar a satisfação do trabalhador, é ainda um de nossos principais desafios. As respostas de Taylor são relevantes até hoje. As soluções que ele propôs foram: primeiro, análise do cargo e treinamento, com ênfase especial no retreinamento, particularmente na indústria pesada. Segundo, proporcionar recompensas apropriadas, tais como o pagamento de incentivos e participação nos lucros. E por último, aumentar o grau de cooperação entre a direção e o empregado, introduzir círculos de qualidade, por exemplo. Será que Taylor foi sincero? A pergunta é um tanto acadêmica. Embora seja verdade que os estudos de tempo e movimento que ele introduziu foram muitas vezes usados abusivamente pelos dirigentes, os seus conceitos, na verdade, são básicos para a produção eficiente e para o uso crescente de robótica em nossos dias. Mais importante que os aspectos tecnológicos da proposta de Taylor está o fato de que o gerente de hoje pode se beneficiar de sua persistência em manter um relacionamento altamente cooperativo entre o operário e a direção. Afinal, é da qualidade desse relacionamento que depende a produtividade da organização.